Eu gostaria hoje, senhora presidente, de falar e fazer uma reflexão sobre a possibilidade do governo apresentar, no próximo mês de abril, uma proposta de reforma da Previdência, unificando as regras da aposentadoria para homens e mulheres e fixando a idade mínima para requerer esse benefício. Olha, eu tenho uma preocupação porque eu defendo firmemente que temos de enfrentar de uma vez essa questão da reforma da Previdência, que inclusive para termos uma perspectiva de um orçamento mais equilibrado no setor público. Nós estamos falando de um problema muito sério e de um problema que nós temos que ter a consciência que não chegamos a ele agora. Esse problema nós chegamos não é só através do governo da presidente Dilma, do governo do ex-presidente Lula, do governo FHC, mas sim por uma longa estrada errada de indecisões do Congresso Nacional e também dos governos que nós citamos ao longo desse tempo, da falta de tomada de posições e de conhecimento da realidade que hoje bate na nossa cara. Nós temos agora, o que parece, à disposição do governo fazer essa reforma. No entanto, eu quero levantar aqui alguns temas polêmicos. Vossa Excelência sabe, como mulher, que não há hoje uma aceitação muito ampla sobre a unificação das regras para homens e mulheres e acredito que há uma grande discussão a ser feita sobre esse assunto. Aqueles que nos ouvem, todos os homens e mulheres, vão entender por que nós temos que ressaltar essas diferenças que nós pregamos através do tema da igualdade. Igualdade que nós queremos que exista, mas, sobretudo, que também seja reconhecida nessa luta da igualdade essas diferenças que ainda existem. Nós sabemos que a mulher tem dupla, tripla jornada de trabalho. Não trabalhamos jamais, presidente Fátima Bezerra, igual aos homens. Principalmente porque nós administramos casa, educamos filhos, além de trabalhar fora de casa para economicamente ajudar no sustento das nossas famílias. E essa divisão dessas tarefas, que tanto se fala que agora existe, ela não está equilibrada na sociedade brasileira. Ela não acontece de fato. Nós estamos caminhando para isso, mas não chegamos lá. Hoje, inclusive, pela atual legislação, as mulheres se aposentam 5 anos antes dos homens, quando se aposentam pela idade, mulheres aos 60 anos e homens aos 65. Na aposentadoria por tempo de contribuição, as mulheres se aposentam com 30 anos de contribuição e os homens se aposentam com 35 anos. Essa é a regra de hoje. Agora, a proposta que está sendo avaliada é uma possível idade única para homens e mulheres e a definição de uma idade mínima como fatores decisivos para, no longo do prazo, talvez em 10 anos ou mais, sei lá, conter a alta nos gastos públicos e manter a sustentabilidade do regime de previdência. Muito bem. Eu gostaria de citar alguns dados que foram divulgados. A Previdência, e é por isso a reflexão sobre a questão da reforma tão necessária e que poderia ter acontecido se todos estivessem prestando atenção nos números, na evolução desses números, no déficit da Previdência, que nós poderíamos ter feito isso antes. A Previdência poderá ter um rombo aproximadamente de 130,8 bilhões em 2016. Em 2015, no entanto, o déficit do regime geral da Previdência chegou a 85 bilhões em termos reais e foi o resultado negativo que mais influenciou o déficit geral do governo, que chegou a 115 bilhões de reais. Mas ainda não existe uma proposta pronta. E o tema que tem que ser amplamente discutido, precisa ser discutido entre representantes dos trabalhadores, empregadores e este Congresso, para, inclusive, preservar os direitos adquiridos, aqueles que já se aposentam e estão próximos de se aposentar e precisam conhecer regras com as quais irão implementar essa aposentadoria.
Nós avaliamos, no entanto, que temos que ser bem realistas nesse tema. E eu venho aqui com a responsabilidade de fazer essa reflexão. Mesmo com o argumento de que os gastos com a Previdência Social para as mulheres são maiores, porque as mulheres hoje vivem mais que os homens e tendem a receber o benefício por mais tempo, sabemos que o Brasil ainda tem muito a avançar na igualdade do gênero. E isso não pode ser desconsiderado de maneira nenhuma, quanto mais se fomenta a ideia de fazer essa reforma da Previdência. Está claro que a diferença entre o papel desempenhado por homens e mulheres diminuiu, inclusive nas últimas 3 décadas. Vai diminuir ainda mais nos próximos anos, mas ainda não chegamos ao nível da igualdade. E, como dissemos, há uma longa estrada pela frente. A Pesquisa Nacional de Domicílios, a PNAD, por exemplo, apontou que as mulheres gastam mais horas por semana trabalhando em afazeres domésticos. Pelo estudo, inclusive, de 2001 a 2013, as mulheres dedicam, em média, 20 horas por semana para trabalhar em casa e cumprir as tarefas de cuidar dos filhos e outras atividades. Isso, em média. Tem mulheres que fazem o dobro dessa jornada de trabalho. Porque quando acaba a sua jornada de trabalho semanal, o seu trabalho profissional, ainda tem que voltar a casa e cumprir os afazeres domésticos. E os homens, em média, trabalhariam cerca de 5 horas nas tarefas domésticas. Geralmente, estamos falando de um percentual menor daqueles que compartilham com os deveres dos trabalhos domésticos, mas estamos falando daqueles que hoje vivem sozinhos e compartilham a guarda de seus filhos. E mesmo as mulheres com alto grau de escolaridade continuam, presidente Fátima, em média, trabalhando mais que os homens, inclusive aqueles com menor escolarização. Portanto, eu venho a essa tribuna com esse pensamento de que nós precisamos avaliar profundamente, não apenas cenários econômicos, não apenas números, não apenas contabilidades, mas até olharmos as experiências realizadas em outros países, principalmente olhando a realidade do nosso país. E, de fato, assegurar que nós, nesse debate, possamos olhar a maior participação da mulher na vida profissional, mais oportunidade para as mulheres na vida política, mais segurança e saúde e muito mais igualdade de gênero para a mulher na sociedade brasileira. Nós temos que ter essa responsabilidade, essa clareza, que neste momento de debate, para construir um modelo justo, sustentável, que nós não coloquemos em risco no nosso país o papel das mulheres, o seu compromisso, o seu sacrifício, a sua importância, inclusive fazendo uma colocação que possa, hoje, ajudar até incluir nesse debate as gerações futuras que conheçam que a mulher do futuro no Brasil, ela tem que ter um papel igual, justo e que lhe caiba aí também a justeza de olhar o papel que desempenhou até hoje à custa de muito sacrifício. Eu queria fazer essa reflexão, dizer que nós estaremos atentos e participando das comissões especiais sobre a questão da reforma da Previdência. E queria aproveitar também, presidente, só para dizer que hoje esteve aqui em Brasília o vice-governador César Conago, do meu estado do Espírito Santo, e que nós tivemos audiência na saúde para reclamar de lá a participação do recurso da União na questão da saúde no meu estado. Era um pleito do governador Paulo Artung, mas também uma preocupação de todo o estado do Espírito Santo, que até hoje nós não tenhamos os recursos que deveriam estar dando sustentação a uma qualidade de vida adequada no atendimento à população do meu estado, que tão sacrificado está por essa política que todos conhecem, a importância que o royalties tem no Espírito Santo, e nós estamos vivendo num momento de uma crise muito grande com o preço do petróleo e a crise econômica do país como todo, que afeta as economias dos estados, e do nosso estado não é diferente. Depois tivemos também no ministro dos Transportes, aonde colocamos aqueles compromissos, relembrando a data de outros compromissos em relação às nossas estradas, 262, ao Porto de Capuaba, 447, falando também da 484, que é um compromisso antigo que o governo tem com o Espírito Santo. Então, eu gostaria de dizer que todos os dias trabalhamos pelo Brasil.
e trabalhamos pelo nosso Estado. Esperando que o governo reconheça que, nas suas dificuldades, tem que se dividir de maneira mais justa o pão de cada dia. O Estado do Espírito Santo colabora e participa muito na questão da arrecadação e da economia desse país. Portanto, não é justo, de maneira nenhuma, que nós tenhamos que estar percorrendo novamente, de pires na mão, lembrando os compromissos que foram assumidos anteriormente com este governo, com o governo do Paulo Artung e com governos anteriores, que hoje, no sacrifício, quando nós vimos que a 262 sequer foi licitada, tem suas dificuldades, mas essas dificuldades não podem demorar anos para serem resolvidas. Fomos muito bem acolhidas pelo ministro Antônio Carlos, mas quero dizer que daqui para frente vamos estar muito mais atentas ao cumprimento das palavras que são nos ditas em determinados momentos e diante da nossa população e que depois não tem retorno ou não tem eficácia. Eu queria agradecer a todos, principalmente a senadora Fátima, pela acolhida ao nosso discurso e pela colaboração de estar sentada à mesa, o que vou fazer agora para que Vossa Excelência possa fazer o seu pronunciamento.